Vamos começar a aula 2. E nós vamos falar de um conceito que é um tanto quanto diferente para a maioria dos ouvintes, se esses ouvintes vierem de um background cristão. Se esses ouvintes vierem de uma educação religiosa cristã, independentemente se permanecem cristãos ou não, esse conceito de pré-existência é um conceito muito diferente, né? Quem, por acaso, vamos dizer, ainda for de uma outra religião, se não concordar, etc., não há problema. Aqui nós não estamos buscando concordância ou discordância. Estamos apenas fazendo uma exposição de conceitos judaicos. No cristianismo, salvo algumas denominações, não é muito comum a ideia de pré-existência, mas no judaísmo isso está presente. E a primeira vez eu me lembro que eu tomei contato com esse conceito da pré-existência foi até mesmo no curso de psicanálise, muitos e muitos anos atrás. Eu ainda era um aluno em formação e eu me lembro de ter lido um texto do Freud onde ele aborda a sensação que uma pessoa descreve, e o Freud levava isso muito a sério. Se alguém chegasse e falasse para ele, olha, eu sinto isso, o Freud levava bastante a sério. Ele não era uma pessoa de falar, isso é bobagem. E eu me lembro de ler que pelo menos uma pessoa chegou para o Freud e disse, eu sinto que eu já fui parte, ou que eu faço parte de algo que é maior do que eu. E o Freud, obviamente, tenta explicar isso dentro da linguagem dele. O Freud era judeu, mas como muitos judeus, tornou-se ateu, principalmente, na minha opinião, por causa do nazismo, como consequência do nazismo. Os nazistas chegaram a levar a Anna Freud, que era a filha caçula quer dizer, a filha querida, do Freud, e o Freud, então, ele ficou muito mexido com isso na minha opinião, Mas ele, então, relata isso, ele faz esse registro fiel. E talvez outras pessoas se sintam assim também. Fique tranquilo, quem chegou atrasado, gente, imagina, A gente sabe como é que é, essas coisas acontecem. Todo mundo trabalha, ninguém chega atrasado por vontade de chegar atrasado. Fiquem tranquilos, tá bom? Depois, qualquer coisa, a gente puxa a orelha, Não, tô brincando. Então é o seguinte, muita gente tem essa sensação de que faz parte de alguma coisa maior. Outras pessoas têm a sensação de terem memória de algo do qual não se lembram. Eu me lembro, inclusive, de uma situação em que uma colega me relatou que o filho dela chegou para ela, um filho pequeno, e falou, mãe, quando eu era velho eu fumava. E ela veio me perguntar sobre reencarnação. Não é o tema de hoje, reencarnação. Eu falo um pouquinho sobre isso na palestra Vida Após a Morte, que está no canal do YouTube. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema. No judaísmo existem várias formas de ver isso. Tem gente que é reencarnacionista, gente que é extremamente contrária à questão da reencarnação. Mas, de um modo geral, a gente não pode sair anulando a experiência que as pessoas têm com base num dogma, Chega uma pessoa para você e diz assim, olha, eu tive essa e essa experiência. Aí você vira e fala assim, não, isso não é possível, você alucinou. Por que você está falando isso? Ah, não, porque o meu dogma de fé não permite. Eu, particularmente, eu tenho muito por premissa que os dogmas de fé, eles são importantes para ajudar a dar uma linguagem através da qual a pessoa possa descrever a sua espiritualidade. E se o dogma barra a pessoa, impede a pessoa de fazer isso, fica um vazio, E tem muita gente que sente que já existiu antes da existência. E aí você vai falar, bom, Shaul, agora você ficou doido, Como é que alguém pode ter existido antes da existência?
E é justamente isso que eu peço a atenção de vocês de ouvirem. Novamente eu digo, vocês não são obrigados a concordar, né? Mas apenas peço que não tenham aquela atitude assim, não vi, não provei, não gostei, né? Apenas registrem, se não for a sua forma de ver as coisas, fique tranquilo, fique absolutamente à vontade para, inclusive, discordar, tá? Mas eu vou revelar para vocês, eu não estou falando de reencarnação, quero deixar bem claro, tá? Eu vou revelar para vocês um dos maiores segredos da Bíblia, ok? E vocês vão ver que a Bíblia já começa complicada desde a primeira palavra. Para que você entenda qual é a complicação que acontece na primeira palavra da Bíblia e qual é o segredo que a Bíblia oculta atrás da primeira palavra do texto bíblico, você precisa conhecer alguma coisinha de hebraico. E eu vou tentar ser bem sucinto aqui, explicando para vocês essa característica do hebraico para que vocês possam compreender essa questão. Quem quiser se aprofundar nesse tema, pode buscar depois um outro estudo que foi desenvolvido no grupo, que está lá no site judeu.org, que é Segredos do Éden. O primeiro artigo da série Segredos do Éden, ele fala justamente sobre isso. Mas eu vou explicar aqui para vocês, meio que trocando em miúdos. Bom, para quem conhece um pouquinho do hebraico, a palavra deserto no hebraico, ela é escrita, né? Vamos dizer, a palavra, né? O substantivo hebraico para deserto é midbar. Tá? Então, midbar é o termo do hebraico bíblico para deserto. Inclusive, o texto bíblico, segundo o terceiro livro, né, da Bíblia, quarto livro da Bíblia, né, que é o livro de Números, o nome dele no hebraico é literalmente no deserto. Porque os nomes dos textos bíblicos, eles são sempre as primeiras palavras do texto, né? Então, assim, no princípio, é o livro de Gênesis, chama no princípio no hebraico. Nomes, que é o nome do segundo livro, que é o livro de Êxodo, porque começa falando dos nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito, né? Aí, e assim por diante você vai, né? Então você tem essa nomenclatura, tá? Então, midbar significa deserto, tá? No hebraico, muitas vezes, para você colocar um artigo, uma preposição antes de uma palavra, você acrescenta um prefixo, você adiciona letras no começo dessa palavra, tá? Então, por exemplo, se eu quiser dizer em um deserto, tá? Em é a letra hebraica Beth. Essa letra Beth, que no português seria como a letra B, tá? Ela adicionada no início de uma palavra, normalmente ela indica em, ou no, ou na. Tá? Então, se eu quiser dizer em um deserto, eu vou escrever be-midbar. Ok? Então, deserto é midbar. Em um deserto, eu vou dizer be-midbar. Tá? O B aqui significa... Vou até mudar a cor aqui que está meio difícil de ler. O B significaria em, tá? E essa vogal E ou A significaria um. Eu não vou entrar muito no mérito do porquê, tá? Porque isso não é uma aula de hebraico. Mas eu estou fazendo, vamos dizer assim, um ajuste aqui para poder explicar para vocês o segredo da criação, tá? Se eu quiser dizer o deserto, eu vou dizer ha-midbar, tá? Então, sempre que você tem ha na frente, significa o ou a. É o artigo definido, ou os ou as. É o artigo definido no hebraico. Por isso, vocês podem ver que o nome do nosso site, que está ali no canto superior esquerdo da tela, é Kol HaTorah. Né? O que seria isso? Kol é voz no hebraico. HaTorah é literalmente a Torá. Né? Torá que é o nome dado para o Pentateuco, para a lei de Moisés, etc.
que no hebraico significa instrução. Bom, então, deserto é midbar. O deserto é ha-midbar. Eu disse para vocês que se eu quisesse dizer em um deserto, eu diria be-midbar. E se eu quiser dizer o deserto, eu diria ha-midbar. Todos até aqui estão acompanhando e estão entendendo? Então, pelo menos tendo uma noção, está dando para acompanhar, né? Obviamente não é uma aula profunda, tá? Mas está dando para acompanhar. Muito bem. Para eu dizer no deserto, né? Porque aí seria o em, que é o be, né? Junto com o, que seria o artigo definido. Para eu dizer no deserto, eu teria que dizer ba-midbar. Ok? Que inclusive é o nome do livro, né? Do terceiro livro do Pentateuco. Tá? Quarto, estou com o terceiro na cabeça. É o quarto livro, tá? É o livro de números. Então, ba-midbar, que é no deserto. Ok? Todos entenderam o ba-midbar? Sim? Sim ou não? Muito bem. O hebraico... Tá? Agora é um pouquinho mais chatinho, que é assim, eu não preciso, né? Na verdade eu não uso o a, que seria o artigo, tá? Se eu estiver usando uma forma no hebraico chamada possessivo construto. Que raios é isso? Tá? Possessivo construto é quando eu coloco dois substantivos em sequência, tá? Para dizer que um é do outro, tá? Um exemplo está lá, né? Justamente na nossa, vamos dizer assim, no nome da nossa sala. Kol HaTorah, né? É voz da Torá, né? Eu não falo Kol HaTorah, tá? Por quê? Porque eu estou usando esse estado construto, tá? Que não pede essa forma aqui que é o a, tá? Eu não vou, obviamente que eu estou simplificando, estou passando um pouco para o português para poder explicar. Então, assim, para eu dizer no deserto do Sinai, eu não digo Bamidbar Sinai, eu digo Be-Midbar Sinai, ok? Então, se eu quiser dizer no deserto de, eu digo Be-Midbar, igual se eu quiser dizer em um deserto. Ah, Shaul, mas como é que eu vou saber, então, se eu tenho Be-Midbar aqui, que é no deserto de, e Be-Midbar aqui, que é em um deserto, como é que eu vou saber se é no deserto de ou se é em um deserto? Como é que eu sei se é uma coisa ou outra? Depende do que está circulado aqui. Se tiver um substantivo logo depois, então, normalmente vai ser o estado construto. Tá? Então, aqui eu tenho Be-Midbar Sinai. Então, eu sei que esse Be-Midbar é no deserto do Sinai, porque não faria sentido dizer em um deserto Sinai, né? Assim, do Sinai, não ficaria complicado. Tá? Então, aqui, quando eu tenho em um deserto, é só Be-Midbar, não vem o substantivo depois. Ficou claro? Ok? Ficou claro para vocês? Essa regrinha construta ela é um pouco chata. O meu objetivo não é que vocês entendam ela completamente, tá? Agora, isso aqui pede um substantivo, tá? Muito bem. Olha só o que a Torá faz, né? Aí você tem, no começo do livro de Bereshit, de Gênesis, você vai ter Bereshit Bara Elohim et hashamayim et ha'aretz, tá? Literalmente, né? Bereshit, tá? Eu vou falar do Bereshit daqui a pouco. Bara, o hebraico é lido, só para vocês entenderem, da direita para a esquerda, tá? Então, Bara é criou, tá? Elohim, que é o nome que é traduzido como Deus,
Eu traduziria mais como Senhor do que como Deus, mas tudo bem. Normalmente é traduzido como Deus, tá? Aí eu tenho Eth Hashamayim, que é o céu, o Eth Haores, que é e a terra, tá? Muito bem. Então eu tenho no princípio, literalmente eu tenho no princípio criou Deus o céu e a terra, tá? Supostamente seria isso, e é isso que você vê na maioria das Bíblias, tá? Os céus, na verdade, né? Shamayim seria plural. Bom, qual é o problema? O problema está na palavra Bereshit, que é traduzida como no princípio. Só que cadê o artigo? Lembra que eu falei para vocês? Tinha que ter um A aqui, né? Para os que já conhecem o hebraico, teria que ter um Thomas ou um Patar. Tá? Teria que ter um A aí. Cadê? Né? Cadê o A aqui? Bom, aí você vai falar, tá bom, Sheldon, mas e se for construto? Porque no construto não tem o A, né? Muito bem, só que o construto pede o quê? Um substantivo. O que vem aqui, depois do Bereshit? Um verbo. Ou seja, bugou, deu tela azul, né? Lembra do Windows, tela azul no Windows? Então, o que acontece? A Torá já esculhamba a gramática na primeira palavra. E isso é um grande mistério, né? E isso arrepiou o cabelo dos pés dos sábios assim por muito tempo, tá? Então, Bereshit, que é a primeira palavra, ela admite duas possíveis traduções, tá? Em um princípio, que seria, se ela for semelhante àquilo que eu falei, né, ao Bemidbar, tá? Reshith é princípio. Ok, até aí beleza. Então seria em um princípio ou no princípio de. E aí está faltando um substantivo, tá? E aí você tem um problema. Se você for pela segunda, e tem alguns comentaristas que vão, né? Por exemplo, tem um livro, eu esqueci o nome dele no português, chama-se Awesome Creation, que é de um rabino chamado Yosef Bitton, ou Baiton, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas esse livro ele explora algumas possibilidades aí, né? Salvo engano, ele é meio... Ele traz várias, né? Mas assim, em um princípio ou no princípio de alguma coisa. No princípio de quê, cidadão? Não tem substantivo, tá? O que isso significa, pessoal? Que a Torá, tá? Para quem conhece o hebraico, e é por isso até que as pessoas que são mais versadas na Torá acham até graça das brigas entre os criacionistas e os evolucionistas e o povo lá se matando. Porque a Torá não está falando do começo de todas as coisas. A Torá está falando de um princípio. Tá? Ou é no princípio desta criação, que é a tradução que alguns trazem, ou desta época, desta nossa época, ou é em um princípio, que acaba dando na mesma. Olha só aonde a gente foi chegar só com a primeira palavra. Depois vocês podem verificar essa informação. Vocês não precisam acreditar em mim apenas. Vocês podem chegar e pesquisar, que isso é muito bem documentado. Isso tem debates homéricos. O pessoal se estapeia em cima dessa tradução, tá? Então, olha só aonde que a gente chegou, tá? E como é que o judaísmo entende isso? Você vai ter uma dica no Midrash Rabbah, né? No grande Midrash. O que é um Midrash? Midrash, basicamente, seria um sermão, vamos dizer assim, tá? Rabbah, que é o grande sermão, é uma coletânea que foi feita de sermões de sábios. E tem várias parábolas, várias metáforas, né? É até meio mal utilizado, às vezes,
no meio judaico. No meio ultra-ortodoxo tem gente que toma até como literal, mas não é. O próprio Maimônides fala que você não pode literalizar o Midrash. Mas olha esse ensinamento de Rabi Abahu, baseado, né, no Gênesis. Olha o que ele fala. O sagrado, bendito seja ele, saiu criando mundos e os destruindo até que criou estes. Olha que coisa doida. Então, esse sábio, Rabi Abahu, ele fala isso. Tá? E o mais curioso é que isso bate com o que a gente sabe hoje, o que tem de mais moderno na física atual. Né? Isso é muito curioso. Né? Vamos dizer assim, se a gente olhar para a teoria que a gente falou na última aula do Big Bang e do Big Crunch, né? E eu até botei esse slide aqui para a gente relembrar que é o ciclo do grande rebote, tá? Que já é uma teoria mais moderna, mais avançada do que do Big Bang. O que acontece? Você tem um Big Bang, uma expansão que gera novas galáxias, ele vai se expandindo, até que ele vai se contraindo de novo. Vai se contraindo, buraco negro, né? Todos os movimentos de adensamento do universo, até, né, que você tem aí uma partícula, né, com uma densidade absurda que explode num novo Big Bang. Tá? Você tem também uma variação dessa teoria de alguns físicos. Eu não sei como é que está isso. Eu não sou físico, quero deixar claro, mas tem alguns físicos que trazem ainda a ideia de várias explosões menores e não de uma única centralizada. Tá? Várias contrações e explosões menores, talvez uma grande, mas sabe-se, né, hoje que o universo ele tem esse ciclo. Essa é a teoria científica mais moderna com os dados que se tem hoje. Tá? Então, isso bate perfeitamente, casa perfeitamente com aquilo que os sábios disseram. Porque, como nós vimos, tá, existe esse grande segredo no começo da Torá, no começo da Bíblia, que é a ideia de em um princípio. Né? Não dá, é impossível você traduzir Bereshit como no princípio. Ou você traduz, como a gente viu aqui, como no princípio de, ou você traduz como em um princípio. Quem entrou depois não pegou essa explicação inicial, pode continuar assistindo a aula, mas eu peço que depois veja no YouTube a gravação para poder entender, porque a gente fez toda uma introdução do hebraico para poder mostrar isso. Quando você vê isso, já começa a colocar em outra perspectiva uma passagem muito curiosa, que é a passagem de Eclesiastes. Eclesiastes 1:9 diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. E eu já vi até teólogos cristãos, isso no meio judaico é muito mais difundido, mas eu já vi até teólogos cristãos concordando, né, com essa leitura de que a existência das coisas passa por ciclos, ok? E que você já teria passado por ciclos de existência, não necessariamente reencarnação. A teoria de reencarnação é outra coisa, é bem diferente. Teoria da reencarnação, qual seria? É a teoria de que você viveu nesta terra, morreu, né? Daqui a, sei lá, uma geração, duas, você voltou e você agora é a sua neta, né? Vamos dizer. Ou você era uma mulher chinesa, camponesa, na Idade Média, né? E através de ciclos reencarnatórios, você chegou aqui agora. Tá? Existe gente que acredita nisso no judaísmo? Existe. Mas não necessariamente é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma existência única, individual, tá?
que vai e que se estende até o fim e que depois retorna e torna a existir. E eu nem estou falando de múltiplos universos, né? Que é a teoria dos multiversos. Isso também a física está começando, está engatinhando ainda, é muito teórico isso ainda, tá? Mas, claramente, pelos ensinamentos dos nossos sábios e olhando o que a Bíblia traz na primeira palavra, nós sabemos que esta não é a única ou mesmo a primeira existência, tá? E aí, esse ensinamento de Rabi Abahu, ele sintetiza a visão judaica. O sagrado, bendito seja ele, saiu criando mundos e os destruindo até que criou este. Detalhe, tá? Quando se fala mundo, lembrando, muitas vezes a palavra olam, que hoje é traduzido como mundos, para os antigos não significava mundo, significava épocas de existência, tá? Então, olam como mundo é uma tradução mais moderna. Então, seriam as existências, as próprias existências. Os sábios judeus já tinham percebido isso, ok? Certo? Ficou claro para todo mundo? Sim? Alguma dúvida? Ok. Muito bem. Mas aí vem aquela questão, né? Assim, e nós? Nós já existimos antes? Como é que a gente sabe, né, que a gente existiu antes ou não? Como é que é isso? Nós vamos falar de uma coisa chamada centelha divina. É algo que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, e que aparece inicialmente nas Escrituras, na passagem que diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Tá? Como é que isso é entendido no meio judaico, né? Provavelmente a maioria de vocês conhece vamos dizer assim, a crença cristã de que isso seria uma referência à Trindade, né? O cristianismo acredita na Trindade. O judaísmo não acredita na Trindade. Trindade não é um dogma judaico. Então, como é que o judaísmo vê isso? O judaísmo vê: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como o Eterno falando com os anjos. Mas o que são anjos para o judaísmo também é diferente do que são anjos para o cristianismo. Ok? Pro judaísmo, anjo não é um ser dotado de livre-arbítrio, como é muitas vezes a visão cristã. Para o judaísmo, anjos são os agentes do Eterno que executam a sua obra na criação. O Eterno, ele não é interno à criação, chamemos assim, né? Uma vez que ele é exterior à obra que ele mesmo criou por razões óbvias. Tá? E os seus agentes, os agentes da criação, seriam o que a gente chama de anjos, que vem do grego, né? Angelos, que é mensageiros. Tá? Hoje em dia eu até prefiro usar o termo mensageiro, porque anjo, o pessoal já pensa logo, né, no menininho lá de cabelo louro, né? É um baita de um racismo, né? Não tem anjo negão, né? Eu disse isso inclusive na última aula, né? Quer dizer, lourinho nórdico de cachinho, né? E aquela asinha, né? Assim, totalmente absurdo do ponto de vista anatômico, aerodinâmico, cultural, etc. Mas é a imagem que as pessoas têm, tá? Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando das próprias forças da criação. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente sabe que a nossa Terra se formou através da gravitação do Sol. O Sol tem uma força de atração que faz com que partículas se movam na direção dele, e essas partículas, então, elas se juntaram, elas se adensaram e formaram os planetas do Sistema Solar. Ok? Então, a gravitação é uma força. Essa força o Eterno utilizou para criar a Terra.
Ah, Shaul, mas não está escrito e o Eterno disse, né? E as coisas vieram à existência. Sim, mas isso não quer dizer que não houve um processo, certo? Quer dizer apenas que o Eterno determinou o que iria acontecer, certo? E as forças que ele próprio criou, portanto, os anjos, né? Os mensageiros, as forças da criação, estabeleceram e criaram e moldaram a matéria, ok? Tá? Exatamente, o William já matou, falou, quando morremos essa centelha volta ao Eterno. A gente vai falar disso, muito bem. Quando o Eterno diz, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para o povo judeu, o Eterno está falando com os anjos, ou seja, com as forças da criação. E por que o Eterno está falando com as forças da criação? E o que é que isso significa e implica? Isso significa que você é ao mesmo tempo parte divino, parte material, tá? Você é um híbrido, ok? Você é um carro flex que aceita as duas coisas, certo? Tá? Davi, eu não concordo com essa polêmica. Eu já vi gente fazer polêmica com Assá e Bará, mas na minha opinião isso não se sustenta à luz do próprio uso das palavras Assá e Bará ao longo das escrituras. Tá? Então, para mim, isso é absolutamente uma coisa só, absolutamente a mesma coisa. Tá? Então, mas você você é dual. Ah, Shaul, dualismo não é pensamento grego? Não, senhor. Dualismo também é pensamento judaico. Eu já vi muita gente dizer que dualismo é só grego. Isso é mentira. A pessoa nunca leu as escrituras que falam que o fôlego volta para o eterno e o pó se desfaz. Ou seja, você tem duas essências que têm destinos diferentes. Então, o homem é dual, sim. Tá? A dualidade do homem, ela é algo do pensamento semita, do pensamento judaico. Tá? E o que acontece? Tá? O que a gente chama de alma, que no hebraico seria nefesh, tá? Vamos dizer assim, nefesh basicamente são os nossos desejos, aquilo que nos move. A tradução mais literal de nefesh é aquilo que nos move, né? Então, nefesh é usado para sangue, é usado para desejos, é usado para trabalho, para vontades, né, etc. Então, você tem duas coisas, tá? E essas duas coisas brigam dentro de você às vezes. E é por isso que você é complicado. Né? Você, ao mesmo tempo, tem anseios divinos, porque o seu intelecto é imagem e semelhança do Criador. A gente vai explicar melhor o que é isso, né? Te puxa para cima, mas você tem os seus instintos materiais que te puxam para baixo. Para baixo aqui não usando, não estou falando no sentido negativo, tá? Estou usando cima e baixo metaforicamente para me referir à espiritualidade e à matéria, tá? Então, assim, você tem desejo de conhecer as coisas sublimes do universo, tá? Por exemplo, eu tenho gatos, né? Como toda pessoa íntegra tem gatos, né? Se você não tem gatos, você não é uma boa pessoa, você deve adquirir gatos para entrar no caminho da verdade. Tô brincando, né? Muito bem. E aí o que acontece? Né? Se você, então, né? Os meus gatos, o que eles pensam? Eles pensam. Mas o que eles pensam? Eles pensam que é hora de comer, eles pensam que é hora de dormir, que é hora de ser afagado, que é hora de eu abrir a torneira para eles beberem água, né? Que é hora de pular na minha cabeça, que é hora de deitar no travesseiro da minha esposa enquanto a minha esposa está dormindo, que é hora de brincar às 4 da manhã. Né? Esse é o mundo do gato, certo?
o gato não para e pensa, o que será que há para além das estrelas? Né? O homem percebe a inteligência divina. Você tem uma parte do seu intelecto que é sublime, que vai além do intelecto dos animais. Tá? Não que eles não tenham, eles também têm. A gente também poderia dizer que é divino o que eles têm, mas não é igual, né? A gente quer entender como é que o universo funciona, quais são as leis, quais são os agentes que fizeram, né, o universo. Quem é o eterno? A gente tem a espiritualidade que nos puxa noutra direção, tá? Então, você tem os seus anseios e instintos terrenos e você tem os seus anseios e instintos, vamos dizer assim, entre aspas, espirituais. A parte sublime, tá? Que é o que no judaísmo muitos chamam de centelha divina, né? Centelha no sentido de um fragmento, né, de luz. Como a luz é muito usada, né, simbólica e figurativamente como representando aquilo que é bom, né? Por que a luz tem essa metáfora? Por uma razão muito simples, a gente precisa da luz para enxergar, né? Então o bom caminho é aquele caminho iluminado, né? Se você fizer que nem eu, que outro dia peguei o Rodoanel em São Paulo, né, para voltar para o interior de noite, você fica morrendo de medo, porque aquilo ali não tem luz nenhuma, né? Então o caminho escuro é o caminho perigoso, que te desvia da rota, que dá medo, né, que não é bom. O bom caminho é aquele iluminado, tá? Então daí que vem essa metáfora, né, de luz e trevas como sendo, né, referentes ao bem e o mal. Nem sempre na Bíblia, quando se fala de luz e trevas, é bem e mal, né? Por exemplo, às vezes é dito que o eterno, né, está envolto em trevas. Não quer dizer que o eterno está envolto em maldade, obviamente, né? Quer dizer o quê? Que o eterno ele não é perceptível à criação através dos sentidos, porque os sentidos são da matéria, tá? E aí vem o cidadão ateu que não entende nada e fala assim, mostra para mim o eterno. Não, eu quero ver. Não, eu quero pegar. Não, eu quero cheirar. Não, eu quero ouvir. Cidadão, isso é matéria. Isso vem do seu sentido material. Isso não vem da sua centelha divina, isso não é da ordem do intelecto. Agora, você quer ver como não é, a gente não é só matéria? Mostra o amor, cadê? Né? Pinta o amor de vermelho, pinta o amor de azul, me fala qual é o cheiro do amor, me fala onde que você viu a substância amor, e no entanto, isso é algo que a gente sente desde que é bebê. É ou não é? Né? Pode perguntar para qualquer psicoterapeuta, né, o que causa, hoje em dia, na psicologia moderna, na psicanálise moderna, o que causa quando uma mãe que está grávida rejeita o seu filho. Isso gera marcas nas pessoas, né? Mesmo quando ainda é vida intrauterina. Claro, isso é tratável, isso é recuperável. Também, né, obviamente, se a mãe depois, né, da gravidez ela trata com amor, isso tende, né, a melhorar, etc. Mas o bebê sente, né? O bebê reage a coisas impressionantes. Então, o amor ele é sentido, ele existe, ele é real. Mas cadê? Como é que você vai mensurar o amor? Tá? Então, pessoal, bom, o Hélio está falando que está saindo. Quem tiver que sair, eu peço só que depois, então, assista, né, o restante da aula no YouTube, tá bom? Então, pessoal, você não vai conseguir perceber o eterno através dos seus sentidos, porque significaria dizer que o eterno é pó também. Porque você só consegue perceber o que é pó da terra. Você não consegue perceber pelos seus sentidos aquilo que não é matéria, tá? Ok? Exatamente, né? Tem até aquela piada, né, que os cientistas chegaram e falaram, Deus, né, nós agora já sabemos como criar a vida,
né? E aí resolveram fazer uma competição ali com Deus para provar que eles sabiam criar a vida, né? E aí eles pegaram um pouquinho de barro, né? Começaram lá a mexer, né? Aí Deus teria dito para eles assim: não pode parar, tá errado. Aí, parar por quê, Senhor? A gente está fazendo aqui, vamos mostrar que a gente sabe fazer a vida. Não, você vai ter que criar o seu próprio barro. Que negócio é esse de usar o barro que eu criei, né? Tá? Mas essa centelha, Glória, ela não é a vida, tá? Essa centelha é aquilo que te liga ao que é divino. A gente vai falar mais disso, mas vamos dizer assim, é o seu desejo de se ligar ao eterno, é a sua percepção do eterno, né? É o seu desejo de entender as leis da física, a filosofia, a matemática, a química, né? Aonde que está? Né? Fala para um cientista mostrar a lei, né, da gravidade. Aonde que está o registro da lei da gravidade? Né? Aonde está o saber das leis? Você não vê. Isso é... Vamos usar um termo linguístico aqui, né, meio popular, mas com uma certa limitação. Isso é etéreo, né? Tá? Agora, como é que se forma essa centelha divina? Como é que isso se formou em você? Vamos falar sobre isso, tá? E aí nós vamos entrar, inclusive, na questão da pré-existência e vocês vão entender o porquê e o que é, tá? Primeiro, eu trouxe, então, duas explicações. Uma de um filósofo judeu do primeiro século chamado Philon, tá? E também eu trouxe algo do Midrash Rabbah. Então, Philon, ele é o que dá a descrição mais detalhada. Ele fala assim: quando qualquer cidade é fundada, algum homem que, devido à sua educação e habilidade em arquitetura, vem e, vendo o caráter vantajoso e a beleza da situação, primeiro desenha em sua mente todas as partes da cidade que estão para ser concluídas. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: um homem vai para uma determinada região, chegou lá naquela região, ele olha e fala: puxa, que região linda, né? Como fizeram lá no Rio de Janeiro, né? Que região bonita, aqui tem uma lagoa, né? Aqui tem a Baía de Guanabara, né? O que será que acontece, né, se eu montar aqui essas casas assim, assado outro, né? E isso, então, ele está comparando, né, com, vamos dizer assim, uma pessoa, um projetista, um arquiteto, chamemos assim, tá? E aí ele diz assim: então, tendo recebido em sua própria mente, como numa tábua de cera, a forma de cada edifício, ele carrega em seu coração a imagem de uma cidade, perceptível ainda somente pelo intelecto, as imagens dos quais ele agita em sua memória, que lhe é inata, e em seguida esculpindo-a em sua mente como um bom obreiro, mantendo seus olhos fixos em seu modelo, começa a erguer a cidade de pedras e madeira, fazendo com que as substâncias corpóreas se assemelhem às ideias incorpóreas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que a cidade vai existir primeiro na cabeça do projetista, do arquiteto. E aí ele vai começar a pensar na cidade: poxa, seria legal isso, né? Ou pensa num condomínio ou num prédio, tá certo? E aí, puxa, seria legal assim, assado. Ele começa a desenhar isso na sua mente, certo? Muito bem. Então, essa é a metáfora que ele tá trazendo. Então, a cidade, quando é que ela começa a existir? Ela não começa a existir quando a matéria existiu. Ela já existe na mente do arquiteto, ou do projetista, ou do governante, que olhou para ela e concebeu alguma coisa.
Percebem? Entenderam como é que é a questão? Todo mundo entendeu a metáfora do Philon? Sim ou não? Ok, então vamos lá. Vamos falar agora aqui da metáfora do Midrash Rabbah. Olha que interessante. Ele traz uma metáfora muito parecida, tá? Então, a metáfora do Midrash Rabbah é a seguinte, né? Falando de Gênesis 1. Na prática humana, quando um rei mortal constrói um palácio, ele não o constrói através de sua própria habilidade, mas pela habilidade de um arquiteto. Até aí tudo bem. O arquiteto, por sua vez, não o constrói por sua cabeça, mas aplica planos e diagramas para saber como arrumar as câmaras e as portinholas. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Né? Eles estão dizendo que, num primeiro momento, você tem uma concepção que depois vai passar por uma fase de construção, ok? Muito bem. Olha que coisa mais doida, tá? Qual foi o primeiro? Isso, Genival, perfeito. Tudo começa com a consciência. Então, assim, onde foi o primeiro lugar no qual você existiu? Usando a metáfora linguística, na mente do Criador. Ok? Todos entenderam? Sim? O primeiro lugar onde a gente existiu foi na mente do Criador. Tá? Claro, usando uma metáfora aqui, né? Usando mente, não uma metáfora. Agora, mente, pessoal, a mente, quando você, vamos imaginar, você é um desenhista, aí você viu um desenho na sua mente. Esse desenho, pessoal, ele existe concretamente, porque há impulsos elétricos no seu cérebro indo para cá e para lá, formando aquela imagem. Tá? Agora, aquela imagem ainda não adquiriu, né, vamos dizer assim, as pinceladas. Né? Você não passou a imagem para a tela de pano, mas ela já existe na tela elétrica, né? Vamos dizer assim, ou eletrônica do seu cérebro. Da mesma maneira que um computador. Né? Você baixou uma imagem, ela está lá no seu computador, mas se você der um comando, você imprime em tinta e em papel. Mas não quer dizer que a imagem não existe no computador. Aliás, hoje em dia, até as pessoas não estão nem querendo muito imprimir. Né? Daqui a pouco vai chegar, né? Vocês que têm filho pequeno, daqui a pouco alguém vai chegar e falar: papai, o que é impressora? Né? Porque é bem isso, né? Tá? Então, pessoal, o que acontece? Tá? As metáforas que Philon e que o Midrash usaram comparam o Eterno a um arquiteto, a um projetista, etc. O arquiteto sempre concebe um projeto em sua mente antes de executá-lo. Pode-se dizer, portanto, que a forma ou imagem de um prédio existe antes da construção física, ok? Ou seja, a forma ou imagem precede a matéria. Ou seja, a centelha divina que forma a essência do nosso intelecto sublime, tá? Aquilo que a Torá chama figurativamente de sopro, de fôlego, né? O Eterno soprou de espírito. Espírito vem de spiritus, né? No latim, que significa sopro. Tá? Então eu gosto mais de usar o termo sopro, porque quando você fala espírito, várias pessoas já têm algumas ideias pré-concebidas,
né, que não necessariamente é o que a gente está falando. Então eu gosto, às vezes, de... alguns termos eu gosto de usar diferente, né? Ao invés de falar anjo, falo mensageiro, ao invés de falar espírito, falo sopro, para provocar as pessoas a pensarem e falarem, pera lá, mas o que ele está falando? Então ele não está falando de espírito, né? Por quê? Porque eu não sei se o que a pessoa acha que é espírito, eu não sei se o que a pessoa acha que é espírito é o que eu acho que é espírito, né? Tá? Ou é o que a cultura semita diz que é espírito, tá? Tem uma pergunta, tem um comentário, né, assim, curioso, né, do William aqui. Isso mina a ideia de que o universo começou desordenado. Olha, William, depende do que você quer dizer com desordenado, tá? Se você quer dizer como desordenado no sentido de que não havia nenhuma sequência inteligente ou lógica, né, de uma lógica sublime, realmente, aí eu tenho que concordar com você. Aliás, astrônomos, né, normalmente que trabalham, né, com a observação do universo dizem que é impossível o universo não ter uma inteligência. Isso está muito evidente, está muito explícito, né? Agora, não quer dizer, William, que tudo começou prontinho, né? Se você olhar para um canteiro de obras, né? Aqui do lado da minha casa tem uma obra, né? A pessoa que me alugou a casa aqui, ele constrói casas, ele está construindo uma aqui do ladinho. Eu olho para aquilo, eu acho uma bagunça. O canteiro de obra, para o leigo, parece ser uma bagunça, está tudo fora do lugar. Tem um monte de entulho, um monte de pedra, né? Um monte de pó, de terra, tem lugar cavado, lugar que não está cavado, está torto, mas tem uma lógica, tem uma sequência, entende? Então, assim, se você está falando de desordenado no sentido de falta de uma inteligência sequencial, eu concordo com você. Se é desordenado no sentido da percepção de uma coisa caótica, de uma coisa, entre aspas, bagunçada, né? que é um pouco o que aparece no Gênesis, né? Por exemplo, né? O famoso Tohu Wavohu, né? Que é o caos e a desolação. Tá? Aí é outro tipo de caos, não é o caos no sentido da arbitrariedade. Tá? Espero ter te respondido aí. Bom, então... Pessoal, então nós temos a forma ou imagem e ela precede a matéria. Da mesma maneira que a planta de um prédio precede o prédio construído, tá? Aí o Davi está falando, esse assunto como um todo é bastante profundo e ao mesmo tempo, na mente do Eterno, mas o Eterno não é inexistente. Não é que ele é inexistente, tá, Davi? Ele é existente, mas ele existe fora da criação, ele não é criado, tá? Então, a questão é a seguinte, aí entra naquilo, Davi, que a gente falou na semana passada, tá? Nós, seres humanos, não temos uma linguagem suficientemente desenvolvida para sermos capazes de descrever o Eterno com perfeição. Se ele é infinito, para a gente poder descrever ele perfeitinho, teria que usar palavras infinitas e não estão ao nosso alcance. Entende? Então, assim, é complicado porque você tá tendo que usar uma linguagem simbólica. Ele existe sim. Né? Aliás, a gente falou isso na aula passada. Ele é autoexistente. Né? Eu não disse, inclusive, no começo, que uma das melhores traduções é o Eterno autoexiste. Tá? Então, não é que ele não existe. Ele não existe na criação, no sentido de que ele não é criado. A existência dele é autônoma. Ele autoexiste. Entende? Tá? Então... agora, claro, é difícil mesmo, né, descrever o Eterno com palavras. Tá? A gente ainda consegue descrever melhor do que
do que 4.000 anos atrás os semitas, né? Por quê? Porque a nossa linguagem é mais complexa, né? A humanidade avançou em conhecimento, né? Entende? Tá? Mas assim, é que o eterno autoexiste, né? E você não, você existe porque você foi gerado, mas o eterno não foi gerado, né? Ele autoexistiu, chamemos assim, tá? Então essa centelha divina que se forma na mente, entre aspas, usando o sentido figurativo, no pensamento, se você quiser ou não quiser usar mente, que é um órgão, no pensamento do eterno, no plano do eterno, você já existia. E se isso é a sua essência, tá? A sua essência, aí tem uma diferença. Aonde é que a metáfora da cidade e do arquiteto não se aplica? A cidade e o eterno, e o arquiteto, perdão, a essência é material, né? A essência da cidade é a matéria. A essência de uma casa é a matéria, certo? Mas a essência, a sua essência não é matéria. Aí o exemplo da foto no seu computador é melhor. Por quê? Porque a essência da foto é a imagem, não é o papel. Percebe? Entenderam? Todos estão acompanhando? Eu sei que é difícil até para mim, mas todos estão acompanhando, né? Ok. Muito bem, nós estamos falando de um tema complexo mesmo, né? Tá? Não é exatamente isso, tá, que a gente está falando, tá, Glória? Eu vou evitar usar esse termo, porque senão vai entrar em outros temas aí que são complicados, tá? Ok? Mas, então, assim, a sua essência já existia com o eterno na eternidade. Porque, senão, a sua essência seria a própria matéria, e a sua essência não é matéria. A Bíblia não fala que o espírito volta para o Criador, o fôlego, né? A Neshama, ela volta para o Criador. A centelha volta para o fogo, chamemos assim, ou a luz, né? Ok? Tá? Aí, então, não existe só existência material, Davi. Não, senhor, não existe só existência material. Aliás, as leis da própria física existem, mas elas não existem materialmente. É ou não é? Ok? Certo? Velocidade existe, mas não existe, né, como uma matéria, existe como uma inteligência, né? Ok? Tá? Muito bem. Então a sua essência é eterna. A sua essência é eterna porque é uma centelha que é a imagem e semelhança do eterno. Por quê? Porque a sua essência já existia no plano do eterno. Tá? Ok? E o problema, muitas vezes, dos teólogos, né, que não chegam nesse grau de sofisticação, é porque a maioria das religiões atribui temporalidade ao eterno. E esse é um grave erro das religiões, né? Esses dias uma pessoa virou e falou uma coisa engraçada, né? Falou assim, imagina se o eterno vai perder tempo comigo. Olha como essa frase é absurda, logicamente, né? Não é teologicamente. Teologicamente poderia, né? Mas logicamente, para o eterno perder tempo significa que o eterno está sujeito ao tempo, que para o eterno tem ontem, tem hoje, tem amanhã. Só que o tempo é uma criação. O eterno não está sujeito ao tempo, por isso a gente chama ele de eterno, né? O tempo é uma criação. Aliás, hoje a ciência até mesmo consegue dimensionar melhor o tempo, né? A relatividade começou a ser provada ano passado, né? Se começou a provar ou alguns meses atrás, né? A relatividade. Eu falei disso numa palestra, né? Na palestra sobre oração, tá? Então, pessoal, você entende por que a gente diz que você já existia, entre aspas, né? Você é eterno, ok? Muito bem. Aí o que ocorre, né? Isso explica algumas passagens. Por exemplo, Salmo 139, 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui feito. Olha o que o salmista fala, no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Claro, ele está usando linguagem poética. Tá? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, embora isso aqui seja um salmo, o salmista está dizendo que ele existia antes dele ser formado. Tá? Aí tem gente que fala, não, isso aí não é, isso é onisciência. Ô cidadão, mas onisciência necessariamente traz pré-existência. Porque se a sua essência já existia no pensamento, no plano do eterno, você já existia. Não é existência material, mas já é existência. Né? E esse é o problema. Às vezes falta a alguns teólogos um entendimento até mais físico da coisa. Nisso, devo dizer a vocês o seguinte, a gente tem orgulho e ao mesmo tempo vergonha. Por que orgulho e vergonha? Porque no passado, os nossos sábios, eles eram exímios cientistas, eles eram filósofos, eles eram médicos, eles eram astrônomos. Assim, os principais astrônomos têm carta deles trocando conhecimento com os nossos sábios. Né? E aí, infelizmente, né, um efeito nocivo da ultra-ortodoxia fundamentalista foi o emburrecimento, tá, com relação ao conhecimento do mundo. Né? Se fecha só em conhecimento da fé, aí daqui a pouco vai dizer que tinha dinossauro na Arca de Noé, entendeu? Mas não era a nossa realidade antes. Né? E se o povo judeu não abrir os olhos para isso, vai se perder esse aspecto intelectualizado dos sábios judeus. Tá? Né? Então, assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa, tá? Então, a metáfora do livro que já estava escrito, né? Assim, uma história que está escrita no livro. Cadê a essência da história? Já não existe, né? Tá? Jeremias 1, 4 e 5. A gente tem, assim veio a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tá? Pessoal, só um parênteses, tá? Não vai ser toda a aula que vai ser viagem na física e na filosofia, tá? É que esses conceitos, eles são mais abstratos. Quando a gente for falar de perdão, quando a gente for falar de retorno, arrependimento, etc., vai ficar mais simples, tá? Isso não são aulas de filosofia, são aulas de fundamentos. Mas essa parte é filosófica um pouco, não tem jeito, né? Tá? Então, as passagens acima falam justamente de um momento, aqui momento entre aspas, né? Porque nem tempo existia, anterior à concepção. A forma já existia, mesmo que a matéria ainda não houvesse sido moldada. Como que a gente entende isso melhor? Bom, vamos para Maimônides, tá? Agora a gente vai ver aqui Maimônides, né? Aliás, né, parênteses, né, pessoal? As próprias, vamos dizer assim, a própria matéria, ela é uma ilusão, né? Assim, você olha para uma madeira sólida e se você for, peraí, só um segundo. O que foi, Simon? Vai lá. Mamãe chegou, vai lá. Vai lá falar com a mamãe. Vai. Desculpem, pessoal. Então, é o seguinte, tá? É que, na verdade, assim, a minha esposa não estava em casa, ela chegou agora. E se eu tivesse deixado a porta do quarto aqui, que é onde eu tenho, né, o meu pequeno estúdio aqui, onde eu dou aula para vocês, se eu deixasse a porta fechada, como eu geralmente faço, os gatos iam ficar miando na porta. Né? E aí agora que ela chegou, eu
eles começaram a ficar agitados, né? Eu tive que pôr para fora. Bom, então, veja, pessoal, Ricardo, dá para ir por essa linha, sim, tá? Dá para ir por essa linha, sim, mas, assim, eu não vou entrar, eu não vou decolar tanto, tá? Porque, assim, se entrar nisso, aí, meu amigo, aí vai virar, aí a aula vai virar viagem a outras dimensões, né? A gente vai levantar voo. Então, vamos ficar um pouco mais pé no chão, né? Mas assim, só para concluir essa questão, mas você não está errado, né? Assim, inclusive tem muita gente, muita gente que pensa isso, né? Que entende isso, né? Que na verdade a própria existência é um processo mental do eterno e que os multi-universos, só para não deixar você sem uma resposta, até porque eu gosto muito desse assunto, e que os multiversos seriam os diferentes pensamentos, né, que existem ao mesmo tempo, simultâneos na mente do Eterno. Da mesma maneira que você, né, quando está planejando a sua noite, você pensa que você pode trabalhar, que você pode se divertir, que você pode sair, que você pode ir ao cinema ou não, etc. Né? Só que mais parecido com o exemplo da foto do computador, né? A essência estando nisso e não na matéria, que aí alguns chegam a dizer que a matéria é até uma ilusão. Né? Assim, dá para viajar muito, mas eu não quero entrar nesse é pouco isso que eu estou falando, viu, Nairo? Tem gente que vai por aí, mas eu não quero chegar nesse grau de abstração, senão, né, assim, é muito abstrato demais, tá? Só para encerrar, não vamos tomar psicotrópico aqui, não, né? Vamos ficar sóbrios aqui, né? Então, assim, tem gente que, se você pensar nisso, né? Assim, a madeira, quando você põe no microscópio, você vê que ela tem um monte de poro. Se você põe num microscópio eletrônico, né? Você consegue ver que são partículas e tem espaço entre elas, né? Tem espaço entre as moléculas. Não existe nada isso é física, tá? Não existe nada no universo que realmente seja sólido, contínuo ou reto, né? Reto no sentido geométrico, né? Tudo no universo é espaçado, fluido e côncavo ou convexo. É o máximo que eu vou chegar a isso, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Na verdade, não existe ângulo reto, só existe na teoria, por exemplo, né? A gente sabe que o triângulo não tem 180 graus, ele tem qualquer coisa menos 180 graus, né? Um triângulo equilátero. Um quadrado não tem, né? Tem qualquer coisa menos 90 graus um ângulo, né? Não existe ângulo reto na verdade. Retas não existem na verdade, né? São uma abstração matemática. E então dá para viajar muito. Bom, nem falamos nos nossos sentidos. Na palestra, para quem gosta, né, um pouco desses assuntos, na palestra sobre segredos da oração a gente fala um pouco disso também, tá? Mas vamos para Maimônides. O que Maimônides fala? Ele fala assim: a alma de toda a carne é a forma que foi dada pelo Eterno. E a dimensão adicional que é encontrada na alma do homem, parênteses, tá? É do homem, não é do judeu, não, tá? Esse negócio de supremacia racial encontrado em algumas vertentes que são praticamente heresia do judaísmo já, isso é nojento, isso é odioso, isso é revoltoso e creio que o povo judeu deve, inclusive, combater isso ativamente, né? Porque não existe base escriturística, né, na nossa revelação, naquilo que nos é revelado para dizer que o judeu é superior ao outro. Não é. Apenas o judeu, ele tem uma missão de se organizar numa sociedade modelo, só isso. Tá? Nem como indivíduo, a aliança dele não é superior à aliança de outros indivíduos monoteístas. Nós vamos falar disso, né? Aliás, no curso de fundamentos, no curso de monoteísmo noaico eu falo disso, tá?
Então, assim, a forma do homem que é perfeito em seu conhecimento. Acerca dessa forma, a Torá afirma: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isto é, conceder ao homem uma forma que conhece e compreende ideias que não são materiais, como os anjos, as inteligências, né? Que são formas sem corpo, até que ele possa a eles se assemelhar. Tá? Então, assim, o que o Maimônides está falando aqui é um fundamento semita. Tá? Essa forma que nós temos, né, divina, chamemos assim, ela é uma forma de um intelecto incorpóreo. Tá? A forma dessa alma não é uma combinação dos elementos fundamentais. Quando ele fala elementos fundamentais, ele está falando da química, tá? Se você pegar a obra do Maimônides, ele fala dos 4 elementos, né? Ele fala de fogo, água, terra e ar, que é um conceito grego, né? Mas era o conceito da química antiga, né? Então, tá mais quase que a alquimia, né? Já, na época, a alquimia no árabe é a química, literalmente, né? Então, ele não falava de átomo, elétron, né? Ele falava do que ele conhecia naquela época, tá? Né? Mas aqui entendam os átomos, né? As moléculas, enfim, a matéria. Tá? Então a forma dessa alma não é uma combinação da matéria naquilo que finalmente se decomporá, nem vem do fôlego, Neshama, de modo que requereria fôlego, uma vez que o fôlego requer o corpo. Ao invés disso, vem do Senhor Celestial. Tá? Ou seja, fôlego aqui é usado metaforicamente. Tá? Não é um fôlego literal, é isso que o Maimônides está dizendo. Portanto, quando a matéria, que é a combinação dos elementos fundamentais, se decompõe, né, você vai se decompor, você é feito de moléculas, né, você é feito de moléculas carbônicas, né, de moléculas orgânicas, você é feito de água, né, você é feito de átomos, né, você é feito do átomo oxigênio, nitrogênio, carbono, etc. Tá? Você vai se decompor um dia, né, a sua matéria, mas é igual a fotografia, né, que se esvai. A fotografia, o papel se esvai, mas o que está no computador não se esvai. E o que está no computador você pode imprimir de novo. E essa metáfora da nova impressão, né, de algo que está no computador, no seu computador, que é a nova existência no novo ciclo. O mundo vindouro, pessoal, nada mais vai ser, né, do que isso, né, do que uma existência diferente. Maimônides, inclusive, fala assim, né, ele diz, não dá para saber porque o Maimônides não era profeta, né, ele não era vidente, ele foi um sábio, ele era um filósofo judeu, né, chamemos assim. Ele era médico, filósofo, teólogo, o cara era um monstro mesmo, né, de conhecimento. Tanto é que o povo judeu diz, né, de Moisés, né, a Moisés, nunca houve ninguém como Moisés. Né? Então, os 2 maiores israelitas de todos os tempos, um foi Moisés, que nos trouxe a Torá, né, Moisés, filho de Abraão, e o outro foi Moshe ben Maimon, Moisés, filho de Maimon, que foi Maimônides. Né? Bom, não, Davi, com certeza não. Eu acho que assim, o Davi está falando de um mundo espiritual igual ao mundo físico. Não. A gente vai falar disso, eu não sei se nesse curso, tá? Mas assim, o que acontece é o seguinte, o teu cérebro só decodifica coisas que são familiares, tá? Então assim, Davi, então, assim, as experiências espirituais, elas não são iguais à experiência física. O que acontece é que a pessoa interpreta como uma experiência física. Entendeu, Davi? Como é que a coisa chega? Tá? Não é que... Senão vira Harry Potter, né? Assim, não é Harry Potter, né, pessoal? E tem gente que a religião é Harry Potter. E isso é ingenuidade. A gente pode ir além disso, entender o quê? Né? Que, na verdade,
na verdade, aqui a gente está falando de uma coisa que não tem equivalência material, tá? Então, o que se vê é uma metáfora, entende? O que a pessoa entende é uma metáfora. Exatamente o que o Ricardo falou. A mente decodifica conforme ela conhece, entendeu? Se você visse uma coisa voando, você ia falar... Aliás, eu vou dar um exemplo, tá? Imagina um semita vendo um avião, né, no céu. O que ele ia dizer? Um pássaro luminoso. Ele ia dizer planetas, né, cometas. Ele ia dizer alguma coisa assim. Por quê? Porque ele não tem como descrever um avião, não faz parte do mundo dele. Da mesma maneira, qualquer coisa espiritual não é idêntico à matéria, então a gente não consegue descrever. É por isso que os profetas bíblicos, eles descreviam a realidade, as visões são metafóricas, são coisas da cultura deles. Você pega as visões de Daniel e pega os achados arqueológicos da Babilônia, tá tudo igualzinho ali. Não é que exista um mundo invisível cheio de bicho com 7 cabeças, né, pessoal? É que isso era da cultura babilônia, tinha um sentido, né? O Maimônides até fala disso, né, bastante. A gente vai falar disso. Mas veja, né? Então assim, pessoal, entendam o seguinte, tá? Mundo vindouro é uma coisa, era messiânica é outra. Era messiânica, né, que a gente chama no judaísmo, essa, vamos dizer, é o final desta era, tá? Onde a gente vai ter a era de paz, com Israel vivendo plenamente debaixo do Eterno, numa sociedade justa, os povos também adotando sociedades com um modelo inspirado no exemplo israelita, etc, etc. Isso é o que a gente chama de era messiânica. Mundo vindouro seria a próxima criação. A gente não sabe o quão igual ou quão diferente ela vai ser da criação atual. A gente não sabe nada dela, vamos falar a verdade, tá? Bom, mas vamos voltar aqui ao Maimônides. Teve uma pergunta, acho que da Maria, do Façamos. Maria, eu já falei isso no começo da aula, tá? Eu peço que você depois escute no YouTube, porque a gente falou disso, a gente introduziu o assunto falando disso, só para não voltar para o mesmo assunto, tá bom? A gente seria o pós-morte, tá? Vai ser uma nova criação. Essa criação passa e aí há uma nova criação, tá? Que vai ser diferente. A gente não sabe como vai ser, tá bom? Então, Maria, não é que eu quero te deixar sem resposta, tá? Por favor, não entenda assim. É que a gente já tratou desse tema mais cedo na aula, tá bom? Mas aí você fica tranquilo. Você pega no YouTube, se tiver alguma dúvida, depois você me manda uma mensagem, né? Eu terei todo o prazer, toda a alegria de te ajudar, tá bom? Bom, então, pessoal, vamos então entender isso, né? Assim, a pré-existência, como eu falei, é muito raro no meio cristão, mas é um fato judaico assim incontestável, né? Por causa disso. Aí o que o Maimônides vai falar? Portanto, quando a matéria, que é a combinação dos elementos fundamentais, se decompõe, o fôlego, a Neshama, cessa de existir, pois o fôlego só existe juntamente com o corpo e requer o corpo para todas as suas obras. Essa forma não será cortada, pois essa forma não requer fôlego para as suas obras. Tá? Ao contrário, ela sabe e compreende conhecimento que está acima da matéria, conhece o Criador de todas as coisas e existe eternamente. Eterno, pessoal, não é daqui para frente, é sem tempo, tá? Então a pré-existência é um conceito judaico, ok? E é muito engraçado, às vezes eu vejo, né, assim, algumas assim, brigas, né, que o pessoal, assim, as pessoas adoram brigar por religião na internet, né? Assim, eu nunca vi ninguém convencido por conta de uma briga, né? Fica sempre no outro só sai coisa ruim, né? Agressão, afastamento, tristeza, mas o pessoal gosta.
O brasileiro adora brigar por política, religião e futebol, né? E eu vejo muita gente assim, que absurdo, aquela denominação lá acredita em pré-existência, né? Aí eu olho e dou risada, eu falo, o judaísmo acredita em pré-existência, o cristianismo veio do judaísmo, né? Assim, né? Então, né? Pois é. Bom, mas deixa pra lá, vamos seguir, tá? Então, assim, ele disse, em sua sabedoria, Salomão, né? Ele atribui, né, Kohelet, Eclesiastes a Salomão. Isso, né, não vamos entrar nessa polêmica. E o pó volte à terra como era, e o sopro volte ao eterno que o deu. Tá? Então, pessoal, a gente até vai falar um pouquinho de imagem e semelhança. Né? No Guia dos Perplexos, tá? Aliás, parênteses aqui, vamos voltar aqui rapidinho, né? Rapidinho, já vou liberar vocês para verem o jogo da seleção. Mas justamente esse elemento divino é o que compreende conhecimento acima da matéria, tá? Então aqui ele está falando de capacidade de abstração. Isso é o que nos separa, é que o nosso pensamento separa do, né, vamos dizer, do pensamento animal, tá? Ok? Muito bem. A gente vai falar do Éden depois, tá, o Davi? Eu não vou falar do Éden hoje, porque senão é muita coisa, tá? Bom, imagem e semelhança, né? Então, Maimônides ele fala assim, em razão do intelecto divino com o qual o ser humano foi investido, é dito que ele foi feito imagem e semelhança do Altíssimo, tá? Então, assim, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Como é que o judaísmo entende, né? Inclusive, só lembrando rapidamente, as forças da criação, né, que a gente chama de anjos, né, o Eterno se dirigindo a eles. As forças da criação são de um jeito, elas são criatura, né? E o Eterno é de outro, né? Ele não é criatura, ele tem uma existência anterior, entre aspas. Aliás, anterior não é a palavra certa, é exterior, né, ao tempo, né? Então, a gente tem essa dualidade aí, tá? E é o que o Maimônides chama, né, de intelecto divino, tá? Intelecto divino, ok? Muito bem. Em outras palavras, o intelecto divino, nossa capacidade de reconhecermos o Eterno, os seus mistérios divinos e a sua criação, são justamente essas centelhas que dele procedem. Faltou o M aqui, tá? Eu já falei sobre isso, tá, Davi? No começo da aula. Peço depois, então, a mesma coisa, que você dê uma olhadinha lá, tá? Nela, e não no nosso corpo, está a nossa essência, a verdadeira identidade, né? Aquilo que nos une ao Eterno, né? A Ele, e que perdura de existência em existência e que contemplará o mundo vindouro. O mundo é da ordem, pessoal, da matéria, né? Da criação. Aliás, a matéria ela não se perde. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas a matéria, ela se transforma. Matéria é energia, né? Einstein já falava isso, né? Então, assim, a energia, ela se transforma, ela não se perde, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer é que tudo o que existe vai se organizar de uma maneira diferente. Mas essa inteligência, né, esse intelecto divino, ele é um aspecto nosso que nos liga, nos conecta ao Criador, tá? Esse intelecto, aí respondendo ao Gustavo, vem do sopro dado pelo Eterno. Neshama, vamos dizer assim, né? É dito o quê? Que o Eterno soprou, né? Nós temos uma nefesh, né? Que são os nossos desejos, a nossa vitalidade. O Eterno soprou no homem, né? Portanto, imbuiu o homem, né? Do seu sopro, do seu vento, fôlego, que é uma metáfora para o quê? Para essa centelha, que é chamado, né, de Ruach, ok? E essa centelha divina, né, a gente está usando uma outra metáfora, centelha, né?
Na verdade, tudo é metáfora, né? Porque a nossa língua é limitada para falar do Criador. Tá? E aí o homem se tornou o quê? Nishmat Hayim, né? Vamos dizer, uma alma vivente. Né? Então, vamos dizer, a Neshama, ela é uma combinação disso. Tá? Dependendo do texto bíblico, a metáfora pode ser um pouquinho diferente. Mas a ideia é essa. O Eterno imbuiu você de quê? Né? De uma essência divina e uma essência animal, vamos chamar assim, tá? Ok? De carne e osso, né? Chamemos dessa forma, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Perguntar, aliás. Vocês já ouviram alguém dizer que buscou o Eterno porque sentiu um vazio na sua vida? Ah, eu senti um vazio, às vezes eu sinto um vazio, né? Que é a falta do Eterno. Já sentiu isso? Sim ou não? Sim? Então, só que você não está sentindo um vazio, até porque teve alguém aqui que no meio das respostas falou, o Pereira, né? O Pereira falou isso, né? Assim, não há vazio, né? Não há vazio nesse sentido porque você está ligado com o Eterno, porque o Eterno é o que gera, é o que dá existência, é impossível. Mas então o que é que você tem? Você tem saudade do Eterno, tá? Então, assim, a sua essência já esteve com Ele na eternidade e estará com Ele novamente na eternidade, tá? Agora, essa essência, né, que é por isso que você sente, né, às vezes tem déjà vu, se lembra de coisas que você fala, mas de onde veio isso? Fala coisas, você fala, mas de onde veio isso? Né? Sente coisas, por quê? Porque a sua existência aqui, ela é limitada. A sua mente, ela não é a sua mente física não é capaz de lidar com muita informação ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Gostaria de um voluntário. Um voluntário, por favor, diga eu aqui. Vamos fazer uma experiência, tá? Pereira. Ok. Pereira foi o primeiro aqui, pelo menos o primeiro que apareceu na minha tela, tá? Pereira, eu gostaria que você descrevesse para mim, ok? O dia 15 de abril do seu primeiro ano de vida. Quantos anos você tem, Pereira? Que ano você nasceu? Que ano você nasceu? Mais fácil ainda. Que ano você nasceu? 1988. Ok. Que mês que você nasceu? Setembro? Tá. Então, descreva para mim o dia 8 de outubro de 1988. Descreve para mim, por favor. O que aconteceu com você? Você pode falar, eu acordei, mamei, voltei a dormir às 10h15. Descreve para mim. Ué, mas você viveu isso ou não viveu? Tá? Ok, descreve então o dia 10 de outubro de 1993. Você tinha 5 anos de idade. Descreve para mim. Eu também sou do time dos velhinhos, viu, William? Eu sou de 79, né? Já estou com 37, primavera. Então, você não tem memória. Por quê? O teu cérebro não consegue chegar nisso. Aliás, é mito, viu? Essa história que você só usa um pedacinho do cérebro, isso é mito, tá? Já foi desprovado cientificamente. Mas o seu cérebro não consegue, você é limitado pela carne, pela matéria, tá? Então, da mesma maneira que você não se lembra das suas experiências, mas você concorda que esse conhecimento está em algum lugar? Ele está em algum lugar, porque gerou-se informações. Isso foi moldado. O dia 10 de outubro de
né? 1989 existiu, de 88 existiu, tá certo? Só que não necessariamente, tá, Adecilde? Pode estar no subconsciente, no inconsciente, pode, né? Mas pode não estar. E aí, como é que a gente sabe? A gente não sabe, né? Então, mas essa informação, ela existe, né? Tem até cientista, tem um físico que ele é meio doidão, é um japonês, vocês devem saber de quem eu estou falando. Ele há 15 anos estuda a relação através da qual os neurônios se conectam com a fábrica, com o tecido do universo. E ele diz que os nossos neurônios funcionam mais ou menos como um computador. E que o HD, né, agora é SSD, né, é mais rápido, a memória é a própria fábrica do universo. E que a gente se liga ou desliga, né, liga ou desliga as chavinhas, né, e registra a informação. Então ele entende que a informação é extracorpórea, né? Assim, é muito louco isso, né? Quando a gente pensa aonde a ciência está indo, né? Está rumando para tentar entender. Nós nem sabemos se é assim ou se é de outra maneira, né? Mas a verdade é que essa sua essência, ela é limitada pelo momento presente. Você está aqui agora, a sua atenção está limitada. Você não está pensando no seu aniversário de 15 anos. Mas agora que eu falei, aniversário de 15 anos, talvez tenha te vindo um pensamento. Então olha que coisa interessante, né? O seu cérebro não estava pensando agora, mas estava lá guardadinho em algum lugar, seu aniversário de 15 anos. Mas eu falei, você talvez tenha lembrado, não é verdade? Então, a gente consegue, né, esse resgate que é limitado pela existência da matéria, tá? Mas isso está registrado. Então, na verdade, você tem muito mais dentro da sua essência do que apenas essa existência. Nós nem sabemos quantas vezes o universo já existiu. É o que Irabi Abahu falava. Tá? O Eterno saiu criando, né, e destruindo existências, chamemos assim. Tá? A gente não sabe. Não sabe. Como que você sabe que esse universo é o universo de número 6? Ou é o universo de número 15.835.797? Você não sabe. A gente não sabe. Tá? Então, o que a gente tem? Aí só o Eterno vai dizer, se não para nunca, Fernando, só o Eterno vai dizer, tá? Eu tenho para mim, pelo que eu já li dos sábios, etc., que essas existências sucessivas, elas vêm e tem a ver com uma outra coisa, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas assim, essas existências vêm, eu vou falar depois da aula, tá? Porque não tem a ver com a aula. Mas essas existências vêm para um aperfeiçoamento nosso, tá? Por que eu acho isso? Porque quando a gente olha para o universo, tudo é muito parecido, né? Assim, os átomos são muito parecidos com as galáxias, com os sistemas solares, né? E se o ser humano, você vive a idade de bebezinho, se aperfeiçoa, se aprimora, vive a primeira infância, se aperfeiçoa, se aprimora, vive a pré-adolescência, né? Se aperfeiçoa, se aprimora, né? Vira um chato de galocha, vira adolescente, né? Dono da razão, da verdade, onipotente, onipresente. Aí você vira adulto, né? Você descobre que você não é dono da razão, da verdade, onipotente, onipresente, que seu pai e sua mãe não são chatos, né? Assim, é que a vida é diferente do que você achava no seu pequeno cérebro do tamanho de uma ervilha, quando você era adolescente. Aí você se aprimora, vira um adulto jovem, né? E aí você se aprimora, né? Vira um adulto mais maduro e por aí vai. Por que isso pararia aqui, né? Então, na minha humilde opinião, a nossa própria experiência do que já aconteceu e do que acontece nos mostra, nos revela que há um plano de aperfeiçoamento e de amadurecimento para a humanidade. Essa é a minha visão. Eu não posso dizer
eu não posso dizer que isso seja um conceito judaico, no sentido de que o judaísmo tem um dogma sobre isso. Isso é a minha leitura e certamente a de vários sábios, a de vários exegetas estudiosos. Tá? Agora, o fim de tudo, Glória, eu não sei. Eu só sei que vai demorar muito para chegar lá. Né? Olha para o universo e olha o quanto a gente consegue conhecer da imensidão do universo. Então, olha o quanto a gente ainda falta conhecer do próprio universo. Quem dirá outras iterações, chamemos assim, tá? Então, olha que coisa, né? Na realidade, você não sente vazio, você sente saudade, né? E tem horas que dá uma saudade, né, dessa proximidade toda que a gente sentia ter, né, na falta de uma palavra melhor, né, quando estávamos, né, sem, vamos chamar de véu, né, vamos dizer assim, sobre a, né, vamos dizer assim, a carne, né, assim, sem esse elemento dessa existência que tínhamos, né, vamos dizer assim, um contato que a gente percebia de uma maneira mais intensa ou maior com o Criador, que eu acredito que é o que teremos futuramente, né? Então, pessoal, para a gente recapitular, né, essa aula, volto a dizer, nem todas as aulas serão viagens, né, cósmicas como essa, porque a gente está falando de um conceito abstrato, mas a gente vai falar de coisas bem pé no chão, né? Perdão, arrependimento, né? Objetivos de vida, etc. Tá? Mas na aula de hoje, vou até dar um zoom aqui que ficou meio pequeno, né? Então, o que a gente viu hoje? Bom, primeiro, existe uma razão pela qual as pessoas se sentem parte de algo maior ou têm sentimento de déjà vu, tá? Segundo, o texto de Gênesis esconde um grande segredo. Esta não é a primeira criação. Terceiro, nós temos uma centelha divina que é a razão pela qual somos imagem e semelhança do Criador. Quarto, essa centelha divina, por ser imagem e semelhança dele, é eterna e por isso transcende esta criação. Quinto, essa centelha se formou a partir do momento em que o Eterno concebeu a sua criação em sua mente, dando origem à forma. Tá? O homem possui, mais uma, né? O homem possui duas formas primordiais, a forma divina e a forma material. A matéria é a manifestação física dessa forma. Essa se decompõe e volta ao pó da terra, deixando de existir. Oitava já, né? Já a forma foi concebida no infinito e por isso disse que o sopro volta ao eterno. Nono, em sendo assim, nós já existíamos com o Criador. Na verdade, já existíamos vamos dizer assim, não é a melhor maneira, né? Porque não é que já, né? Já está dentro do tempo, né? Nós existíamos na eternidade, fora do tempo, né? Esse antes é entre aspas, tá? Da criação. E décimo, sua busca e seu anseio por retornar ao Criador não é tão somente um vazio, é saudade.